Olá, discentes! Vamos partir então para mais uma videoaula. A videoaula de hoje será sobre métodos e meios de comunicação em extensão rural. Bom, esse é um assunto complexo e nós estamos aí no meio de um processo pós-pandêmico, ou que ainda vai demorar, para retornarmos às atividades convencionais em extensão rural. Porque justamente a extensão rural lida com o contato humano, com as relações interétnicas, as fricções interculturais. Nós vamos dar uma olhadinha hoje sobre esses métodos e meios que são melhores compreendidos assim, através de estudos etnográficos, antropológicos e sociológicos, numa transdisciplinaridade. Nós temos dois textos básicos dessa disciplina que nos chamam muito a atenção, são textos muito bons, que é do Marcos Pereira, de 2009, e da Sayonara Wagner, em 2011, que falam justamente sobre as técnicas e as habilidades que um extensionista rural precisa ter na transição agroecológica. Como dialogar, como conversar, como escutar, qual o papel da humildade, da empatia nesse processo de extensão rural, da escuta, e do compromisso, da perseverança do pesquisador dentro da comunidade tradicional. Então, Sayonara Wagner vai nos falar ali na sua página 11, no seu livro, que na nossa videoaula está no tópico desta semana, que grande parte das atribuições desempenhadas pela extensão rural envolve o processo educativo. E educação é a ciência do encontro. Então, assim, para melhor executar seus procedimentos profissionais, supõe-se que o extensionista, como educador, deva conhecer as teorias da educação, principalmente a educação agroecológica. E uma vez que ele conhece as teorias da educação agroecológica, principalmente a alternância e as concepções de educação do campo, ele está consciente e inconsciente e é por elas influenciado. Olha que maravilha esse texto da Sayonara, que inclusive vai nos dizer que essa educação formal, institucionalizada, tem como tarefa primordial difundir conteúdos, não conteúdos abstratos, e sim vivos, vividos, concretos e indissociáveis das realidades sociais. É o que eu sempre falo. Todo extensionista, para poder lecionar, para poder viver a extensão rural, ele precisa ter tido a experiência, ter tido ali no mínimo 10 a 20 anos de experiência no campo, ter conhecido o Brasil em larga escala, ter conhecido o calor e o cheiro do caju do Mato Grosso, ter comido ali em Marabá um tucunaré na manteiga, frito ali mesmo no porto. E é preciso entender, pessoal, que cultura brasileira está intimamente ligada à nossa ancestralidade ameríndia. E isso tem a ver com a nossa prática e a nossa perseverança na concepção da nossa ancestralidade. E nisso está o concreto, não fruto de uma herança europeia, mas fruto de uma herança ameríndia e afro-brasileira. Por isso que eu trouxe essas gravuras, essas iluminuras da Idade Média, para mostrar que os processos de agricultura na Europa, principalmente na Idade Média, eram processos ainda que dependiam muito da qualidade do solo, eram arroteamentos que eram feitos nos banhados, e boa parte dos alimentos perdiam seus nutrientes. Tanto é que a grande fome feudal de 1213, ela teve por base isso, populações que viviam muito pouco, até 40 e poucos anos, e que morriam de fome estando de barriga cheia. Mas como assim? Ou seja, a pobreza de nutrientes do solo, a exploração do solo fez com que essa estrutura agrária da sociedade feudal entrasse em colapso por faltas de cuidados básicos do solo. E aí, como nós estudamos no tópico passado, e esse tópico é um tópico bem interessante, que essa tomada de decisões conscientes da transição agroecológica vai nos levar a um processo de saberes intrínsecos da qualidade da pessoa humana, da integridade da pessoa humana no campo. Então ele deve tomar essas decisões no campo pedagógico, e são decisões quase sempre políticas. Ele precisa entender se ele vai estar do lado realmente de uma proposta agroecológica ou se ele vai estar tendo aquele seu preço,
aquela sua variável para trabalhar no agronegócio, na grande lavoura, no latifúndio. E segundo Paulo Freire, esse tipo de educação ela é uma educação que tem como principal habilidade mostrar ao educando a realidade em que ele está inserido. Para isso serve a educação, apontar ao educando a realidade que ele está inserido e a partir dali se emancipar, porque educar é emancipar. E como nós vivemos num processo agora de cataclismo ambiental, onde o planeta Terra já não se sustenta mais ambientalmente, já não tem florestas suficientes para nutrir tanto oxigênio quanto água. Lembremos, pessoal, que existem evidências claras disso. Há 10 anos atrás não se vendia água, em hipótese alguma, a água não era vendida. A água, inclusive, não se negava a ninguém. Se vocês chegassem na porta de qualquer vizinho e pedissem um copo d'água, a água não se negava. Hoje não. Hoje a garrafinha de água é R$4, garrafinha de água mineral, a água é vendida, a água é comercializada. Coisa que era eticamente impensável há 20 anos atrás. E isso daí é um passo até a gente começar a comercializar oxigênio de qualidade, porque a grande maioria das cidades estão poluídas. Inclusive, na maior metrópole brasileira, São Paulo, já existem pessoas vivendo em quartos isolados com tubos de oxigênio por causa das doenças respiratórias. E o preço do oxigênio está muito caro. Então, educar é precisar entender que o nosso planeta Terra está sucumbindo à indústria capitalista da exploração dos recursos naturais. E para transmitir esse conhecimento é preciso observar, por exemplo, o acúmulo do lixo. E para eu mostrar que existe um acúmulo de lixo, eu preciso passar adiante o que eu sei, o que eu vivi. E vocês também, enquanto discentes, precisam compreender essas estruturas de significado. Então o conhecimento ele não regride, ele só avança. Não adianta eu aqui estar sendo hipócrita numa falácia de que os lixos, os lixões, eles estão cada vez se acumulando, se eu não apontar para vocês diretrizes de como sair dessa situação. E para transmitir este conhecimento, a Melanie Klein nos fala, muito interessante essa obra de Melanie Klein, onde ela vai nos falar que o conhecimento, ou quem come do fruto do conhecimento é sempre expulso de algum paraíso. Imediatamente, quando nós nos identificamos à ideia agroecológica, a concepção da agroecologia, ou até mesmo como educadores ambientais, como ecólogos ou agroecólogos, somos radicalmente taxados pela elite agrária brasileira como ecochatos. Porque existe um interesse latifundiário, que é uma herança lá do latifúndio das capitanias hereditárias, das sesmarias. Essa elite agrária aristocrática que detém os documentos da terra, o monopólio da terra, ela não quer nem ouvir falar sobre agroecologia e sobre processos de reflorestamento natural, de recuperação das matas e das áreas de restinga, porque não o interesse é manter o pacto colonial de exportação de commodity. Porque a nossa elite agrária, a nossa elite latifundiária, ela é subalterna aos interesses internacionais. Ela não tem nenhuma pretensão de tornar o Brasil um grande produtor de alimentos de base nutritiva. Não. Os interesses da nossa elite agrária é manter o pacto colonial. Essa questão subalterna aos commodities internacionais. Então, quanto o valor do dólar mais alto estiver e mais desvalorizada estiver a nossa moeda, melhor para essa elite oligárquica. E falando nisso, nós com certeza entendemos que comunicar aquilo que sabemos, através de um diálogo, através de uma argumentação coerente e calma e tranquila, não é, na verdade, se submeter à perspectiva do capital. Muito contrário. Na verdade, estes sujeitos interlocutores, eles não estão indo levar a comunicação, a informação, o saber. É um processo de busca de significados, de ressignificação, como coloca Paulo Freire. Então, percebam que desde o período medieval, desde os períodos em que se tem
ali nitidamente um estamento, uma classe camponesa consolidada, o camponês sempre será estereotipado com aquele arquétipo de homem atrasado, mulher atrasada, mulher do lar que trabalha, que tem o trabalho, ainda cuida dos filhos, cuida dos enfermos, faz comida, cuida da casa. E o homem é aquele sujeito que vai trabalhar na terra de sol a sol. E essa visão estereotipada, ela passa por um processo de escravismo colonial aqui no Brasil e que existe até hoje. Essa emancipação ela não é completa. Nós temos, dentro das nossas características de produção agrária nacional, ainda elementos que herdamos, digamos assim, desse período colonial. Para isso é preciso nos decolonizar. O que significa decolonizar? Eu penso assim, que descolonizar é muito difícil, porque nós somos frutos desse impacto violento da colônia. Mas decolonizar é possível, ou seja, afastar de nós tudo aquilo que nos relembra a invasão e a brutalidade da colônia. Para isso, o diálogo ele é importantíssimo na direção da reforma agrária. E por que reforma agrária? Porque essa estrutura colonial do latifúndio, das capitanias hereditárias, das sesmarias, das grandes porções de terras concentradas na mão de muito poucos, ela é uma herança colonial. Então a luta decolonial ela tem que partir da reforma agrária, para entender que a terra ela é uma propriedade coletiva, pois as noções de propriedade privada sobre a terra e a ganância na compra de milhares e milhares de hectares fere o princípio fundamental da habitação humana, do direito do ser humano ao acesso à terra. Para isso, a Emater elaborou uma série de concepções teóricas no seu quadro metodológico, nas suas metodologias participativas, que faz com que, com base em Jean Piaget, né, as principais referências, e a educação de jovens e adultos de Paulo Freire, aprender a aprender de Pedro Dema. A gente sempre fala que na agroecologia e na transição agroecológica, dentro da extensão rural agroecológica, nós somos sempre aprendentes. O extensionista rural ele se coloca sempre na posição de aprendente. Então aquele extensionista que arrota conhecimento, que arrota um tecnicismo, uma solução imediata, ele precisa passar por um crivo de humildade, porque é justamente na escuta e no diálogo que nós vamos entender e conhecer um bom extensionista, quando ele está disposto a escutar a angústia daquela população camponesa, ribeirinha. A escuta da angústia, a presença e a companhia na angústia talvez é o que tenha dado mais resultado hoje em dia. Então, existe um método científico para isso, e qual é o procedimento a seguir? Como nós vimos no tópico passado, a principal obra e a obra que nós mais estudamos foi Extensão ou Comunicação. Esse procedimento adotado por Paulo Freire, essa obra publicada em 83 por Paulo Freire, nos aponta que a dialogicidade, o diálogo, ele tem por base a compreensão de que o outro camponês não é uma coisa. Ele não está, apesar de ele ter sido coisificado na literatura do Jeca Tatu, ele não é uma coisa, ele não é esse camponês ele não é uma ferramenta de produção agrária. Não, ele é um ser humano, ele precisa ser reumanizado, sair das raias da coisificação do capitalismo cooperativo ou do capitalismo bancário, que é justamente isso que as cooperativas de crédito fazem. Eles coisificam e numerificam os camponeses, eles colocam preços, né, botam em tabelas, em Excel. E aí Paulo Freire vai nos dizer que isso aí é um grande erro, um grande equívoco, porque se desumaniza uma parte fundamental da população camponesa no Brasil. Então, qual o procedimento a seguir? Primeiro, dentro do espectro da concepção de extensão rural, o uso da intuição. E isso, colegas, não é qualquer um que tem. Tá? Então, ser extensionista na agroecologia é necessário uma afinidade, um feeling da percepção muito maior do que nas outras profissões, principalmente maior do que na engenharia agrônoma. Porque ali ele vai precisar de ideias, criatividades, de um novo produto e processo, vai precisar da experimentação,
das idas a campo, e a partir dali um processo de racionalização. Por isso que a pedagogia da alternância ela é tão importante na educação do campo e na extensão rural, porque permite o educador ir até o campo, ir até a lavoura, e lá na lavoura ele vai ter acesso àquela realidade. Então, tendo acesso àquela realidade, àquele vivido, ele vai refinar a sua percepção, para daí retornar à academia, à atividade científica, para que ele tenha uma validade acadêmica. Então ele precisa de um enquadramento na ciência, uma utilização do método científico, uma finalidade científica, e aí um resultado verificável através de uma contribuição acadêmica, científica. Isso era quase impossível na Idade Média. Nós tínhamos na Idade Média um alto clero europeu que ficava enclausurado nos mosteiros, e um baixo clero que tinha acesso ao povo, mas que pouco entendia o camponês. O camponês que falava essas línguas neolatinas, como o português, o francês, o italiano, e o baixo clero que falava basicamente só o latim. Então havia pouca troca, pouca comunicação. E aqui no Brasil nós tivemos um processo muito interessante, que foi a língua geral, em Nhangatu, que permitiu com que o contato entre europeus, indígenas e africanos fluísse de uma maneira, claro, às vezes agressiva, mas uma comunicação através do Nhangatu bastante acertada, que foi o que nos legou atualmente a cultura brasileira e a nossa ancestralidade afro-ameríndia. Então, Paulo Freire nos traz o questionamento da extensão. O que seria uma extensão, né? Levar o conhecimento até o camponês. Olha a arrogância, da pretensão desse conceito. Estender o conhecimento científico e acadêmico ao camponês. Então, Paulo Freire faz uma crítica a esse termo extensão, e ele prefere o termo comunicação rural. Como que se comunicam as pessoas, como que se dialogam os diferentes meios. Então, para o autor, essa relação entre o técnico e o agricultor deve ser um processo de construção dialógica de conhecimento, um processo educativo, libertador e emancipador, onde ambos têm ali uma potencialidade de construção conjunta. Nesse sentido, as próprias noções de extensão rural no Brasil passam pelos conhecimentos tradicionais. Então, se nós fôssemos captar e observar como é hoje, ou como funciona hoje a extensão rural, nós temos, de um lado o conhecimento científico acadêmico, e de outro lado, os saberes tradicionais camponeses. Está fechado nessas duas concepções, tá? Epistemologicamente, isso é cristalizado. Muito difícil sair dessa estrutura estabelecida pela sociedade. De um lado, nós temos o conhecimento acadêmico-científico, e de outro lado, nós temos os saberes tradicionais camponeses. Como que o extensionista rural agroecológico vai trabalhar com esses... vai conseguir varar as barreiras desse conhecimento? Em primeiro lugar, a árdua tarefa de conhecer os princípios ativos, princípios psicoativos, princípios neuroativos, princípios, enfim, que a natureza pode nos fornecer. As plantas alimentícias não convencionais, os alimentos naturais que podem ser digamos assim, os remédios, os medicamentos, as ervas medicinais e todas as variantes que o saber cosmogônico das populações camponesas nos trazem, inclusive para controle de pragas, para controle de como é que eu posso dizer, para o descontrole de algumas larvas, de alguns animais na lavoura. O Bruno Gimenez nos traz essa questão sobre a fitoenergética no nosso lar e como isso, a energia das plantas, funciona para o equilíbrio, inclusive para o contato da nossa alma, do nosso espírito, na nossa realidade cotidiana. Isso não é de hoje que vem acontecendo. Quem é que não teve em casa uma avó que tinha um pé de samambaia dentro de casa? Ou quem não gosta de ter uma planta harmonizando o nosso ambiente? Então, Pereira vai nos falar sobre a influência pessoal do extensionista, que ela é vital para assegurar a cooperação, a participação nas atividades de extensão, na adoção de melhoramentos da propriedade e no domicílio. As pessoas ouvirão
os conselhos e as sugestões de um extensionistas de quem eles conhecem, de quem eles têm confiança, gostam e de quem eles respeitam pelo conhecimento. Então veja, não importa os títulos do extensionista, não importa o quão graduado é extensionista. Jamais um agricultor vai escutar e confiar em alguém que ele não percebe um conhecimento tácito. Então veja bem, a escuta ela permite isso, a humildade da escuta ela permite com que um extensionista consiga transmitir seu conhecimento de maneira segura. E isso na Idade Média, isso foi muito comum, em que nós tivemos ali camponeses que buscavam os mais sábios justamente para lidar com os problemas da lavoura, por causa do conhecimento tácito, empírico, do conhecimento que era notório. E hoje no Brasil nós temos justamente isso, nós temos um alto escalão acadêmico de extensionistas rurais e um alto escalão, inclusive, de engenheiros agrônomos, extensionistas que trabalham para os bancos, que trabalham para as cooperativas, que trabalham para as grandes empresas de crédito, mas que não conseguem transmitir uma confiabilidade, não conseguem transmitir aquele conhecimento para o pequeno produtor, porque por trás deles está todo o interesse em vender sementes, em vender soluções, em vender uma melhor produção, o que é uma pilantragem sem tamanho. No momento que o agricultor recebe uma visita de um carro branco com um logotipo na porta, ele já sabe ali imediatamente que aquela pessoa vai querer vender produto, vai querer vender linha de crédito, enfim. E, inclusive o agricultor, ele sabe quando o carro para, se é de confiança a pessoa vai lá e bate na porta. Quando é vendedor e não é de confiança a pessoa bate palma. Existe todo um mecanismo, um meio de se identificar essa pessoa que tem interesses na venda, na comercialização de conhecimento. E é essa comercialização da solução, digamos assim, o comércio da solução da crise. Porque extensão rural, vocês sabem, extensão rural é uma negociação de interesses, de conflitos. O extensionista rural nada mais é do que um negociador de conflitos. Ele vai tentar articular entre uma negociação entre o saber, entre o conhecimento acadêmico e o saber tradicional. Ele vai tentar fazer uma negociação e uma articulação entre esses conflitos para conseguir uma solução. Então, quando o agricultor recebe, principalmente o pequeno agricultor recebe uma pessoa vendendo essas soluções, ele automaticamente já sabe que ali muito pouco pode obter confiança. E o que são esses princípios ativos que nós podemos encontrar nos nossos principais produtos, nas nossas principais lavouras, para combater esse tipo de picaretagem? O que são princípios ativos? Os princípios ativos eles podem ser formados ali em três partes, digamos assim. Uma primeira parte é uma questão moral e ética, uma segunda parte é uma questão físico-química e uma terceira parte é uma questão logística. Vou explicar para vocês o que significa isso. São substâncias, esses princípios são substâncias importantes na compreensão do todo, tá? Das espécies, da natureza e da vida no campo. Isso, de novo, não é de hoje. Isso antigamente era chamado de alquimia. Um dos grandes alquimistas da Idade Média, Paracelsus, que era um bruxo, quase foi queimado na fogueira, Giordano Bruno também, e outros que transformaram elementos químicos importantíssimos, eles estudavam justamente os princípios ativos das ervas, das plantas, os princípios ativos das sementes, para que isso servisse de remédio. E aí, aqui está Paracelsus, né, um grande médico, um grande doutor que estudava justamente as plantas e a sabedoria das plantas, o conhecimento das plantas, para a manutenção da vida, do saber e do conhecimento. Paracelsus foi o primeiro que conseguiu identificar elementos dentro do plantio da natureza, naturais, que pudessem servir para afastar insetos, por exemplo, para afastar formigas. Ele percebia que a ruda da Síria, a semente, principalmente a semente esmagada da ruda da Síria, um princípio ativo e psicoativo fortíssimo, era utilizado para espantar as formigas, o líquido para espantar as formigas do plantio. Então veja que isso a Igreja Católica considerava como bruxaria. Então Paracelsus como um grande doutor ali, e Nicolas Flamel também era um grande pensador que trabalhava esses princípios ativos para a produção da ordem, eles foram taxados como
como hereges e quase que foram queimados aí na fogueira da Igreja Católica. Então, os principais conceitos que nós podemos, né, abordar e podemos compreender dessa educação agroecológica, que nós já viemos estudando há mais tempo. Uma comunicação dialógica, uma importante referência em Paulo Freire, nesse livro Extensão e Comunicação que nós estudamos no tópico passado. Então, essas ações extensionistas na agricultura, elas saem do epicentro etnicista e tecnicista para um epicentro de uma alfabetização própria, de uma concepção própria do meio, uma troca de ideias. E isso é muito importante, isso está até naquela música do Playboy, o Caipira, do Vitor e Léo. Isso é interessantíssimo observar como a escuta acaba quando os dois lados gritam. Então nós temos de um lado ali o conhecimento científico-acadêmico gritando, né, e de um outro lado o conhecimento, os saberes tradicionais do campo, do camponês. Nós conseguimos observar, inclusive, esse é um desenho típico, clássico, né? O camponês gosta de usar a camisa social aberta, bem aberta no peito, mostrando que ele é um homem do campo, em oposição ao Mauricinho engomadinho da cidade, que anda sempre bem arrumadinho, né? Como essa pessoa da esquerda. Então, normalmente, quando um grita, o outro não fala, e aí acabou a escuta. Nesse emaranhado de palavras, nesse balão de conversa que vocês podem ver nessa figura, vocês observam que essa extensão rural capitalista, ela exige, ela controla, ela exige resultados de colheita, de safra, exige resultados de grãos, manipulando e oprimindo o camponês, tentando lidar e controlar com o tempo do camponês, do campesinato. E aí, por outro lado, nós temos a nossa ancestralidade afro-ameríndia, que é uma ancestralidade muito rica do nosso povo brasileiro, que para mim é o mais belo do planeta, essa ancestralidade mais bela do planeta, que é o flight or fight, né? Ou seja, ou voa que nem um passarinho, ou briga, né? Ou voa ou briga, dos nossos passarinhos, dos nossos canarinhos. Então, se ele está sendo oprimido, esse camponês ele não vai falar, não vai dizer, ele também não vai rejeitar, não vai suplicar, ele simplesmente vai ficar na dele. Ele não vai ser incomodado. E aí também acabou a escuta. Por isso que comunicar, pessoal, é uma arte. Comunicar é uma arte. E comunicar o que e para quem? Nós sabemos sempre, pessoal, prestem atenção, olha como isso é importante. Deixa eu dar uma respirada. Comunicar é uma arte, por quê? Porque nessa dialogicidade que nos refere Paulo Freire e Sayonara Wagner no texto de hoje, 2011, existe desde a época mais antiga na humanidade, desde a antiguidade, um aprendente e um ensinador. Então, por exemplo, quando aquele jovem queria aprender a caçar lá no período da savana africana, ele buscava um caçador mais experiente. Então, ele, enquanto aprendente, enquanto aprendiz, ele iria buscar aquele conhecedor mais sábio para aprender a caçar. Então, a busca era sempre do aprendente. E isso nós traduzimos na nossa dialogicidade como uma busca do camponês por soluções. E ele vai buscar essa solução aonde? Naquele que conhece mais. Então, o extensionista não depende dos seus títulos, das suas formações, dos seus cursos que faz. O extensionista está justamente numa concepção interna. O nosso querido e amado engenheiro agrônomo José Antônio Costa Beber, já falecido, faleceu com muito novo, 54 anos de infarto, né, um ataque cardíaco, ele sempre falava, Costa Beber sempre falava, que o extensionista está no coração. O papel social do extensionista está no coração, não na cabeça, não no conhecimento. É necessário uma sabedoria de notório saber, de notório conhecimento para passar essa confiança ao agricultor. Aqui nós vemos nessa imagem o extensionista à direita e o agricultor à esquerda, em que o agricultor por décadas, pessoal, por décadas, isso é no Tocantins, eu tive lá nessa propriedade, conheci essa propriedade, no Tocantins por décadas, aquele solo laterítico, aquele solo antigo, cascalhento, era um solo muito difícil de produzir.
Aí o extensionista dialogando com o produtor já muito triste, porque nem pastagem para as cabras ele conseguia, ele falou para o extensionista, olha, eu não sei, eu vou ter que vender essas terras, porque não há mais condições de plantar mais nada, eu já perdi as esperanças. Né? E aí o extensionista falou para ele assim, não, pelo amor de Deus, vamos pensar em alguma coisa, o senhor não se lembra de muito antigamente o que os seus avós, os seus pais falavam? Aí ele me lembrou que o avô dele gostava muito de plantar ananá, abacaxi, e abacaxi dava muito bem. E eles fizeram um teste com a transposição de alguns gravatares, de alguns abacaxis no Tocantins, e aquilo se alastrou de uma maneira muito forte. Então percebam que um conhecimento não partiu do extensionista, mas partiu de uma memória de um saber tradicional do camponês, que foi alicerçado pelo diálogo com o extensionista. E hoje é uma das produções que mais produz abacaxi ali em Tocantins, Mirassol do Oeste, se não me engano, né? Eu estive ali e conheci Mirassol, muito bonita cidade. Então percebam que há uma troca, e essa troca é preciso uma proposta de que o conhecimento científico acadêmico encontre uma ressonância nos saberes tradicionais do campo. Por quê? Porque se ficarmos engessados nas mútuas acusações de saber, porque isso está alicerçado no ego, na vaidade, inclusive na vaidade de ambos os lados. Então a vaidade, o ego do saber mais, é preciso estar totalmente ultrapassado para poder haver essa dialogicidade através da humildade, que é o que Paulo Freire nos traz. E esse emaranhado de ideias, ele vai ser formado justamente por uma troca. Essa troca é lubrificada pela empatia. Quando nós nos colocamos no lugar do outro, enquanto extensionistas, para entender a agonia do outro na sua crise agrária. Por que o pequeno agricultor foi procurar a Emater, a Ascar e outro, né, a Embrapa ou qualquer outro, Sebrae, em situações específicas? Lá, ele precisa, do outro lado da escuta, ele precisa encontrar alguém que está consciente de sua dor e disposto a dialogar numa escuta sadia, numa empatia, para acolher a sua dor. Então, muitas das vezes nós temos assistido isso constantemente. Isso acontece, inclusive, muito nas empresas privadas de extensão rural. Enquanto há o desejo de venda de sementes, venda de produtos, venda de mudas, aí os vendedores são uma simpatia, que é uma beleza, são muito amáveis, são muito carinhosos e atendem muito bem o pequeno produtor. Mas depois da venda, rale-se, azeite, não existe mais nenhum tipo de assessoria. Esse é o problema da extensão rural capitalista, que ela visa apenas o lucro e ela se utiliza da agonia do camponês, do sofrimento do camponês que está vivendo ali um momento de praga, de crise, de seca, de estiagem, para poder vender e tirar dinheiro. E a grande maioria das soluções não são soluções sustentáveis, não são soluções que possam resolver o problema a longo prazo do camponês. E aí o camponês encontra uma ressonância no trabalho público, no serviço público da Emater e da Ascar. Ali sim ele vai encontrar uma dialogicidade, vai encontrar uma escuta e um atendimento carinhoso por parte dos extensionistas. Mas é claro, tudo a longo prazo. Diferente daquele imediatismo da extensão rural capitalista, a Emater vai trazer soluções sustentáveis que elas se desenvolvem a longo prazo. E claro, nem todo produtor está disposto a esperar o tempo necessário para a sua produtividade. Por isso que é necessário sempre um diálogo e uma contraposição. Então, nós entendemos que existe um ruído nesse meio termo, existe um ruído entre a própria propagação da ideia de extensão rural, onde há um binômio ali, onde há uma luta de classes entre uma extensão rural capitalista voltada ao agronegócio e uma extensão rural agroecológica voltada à agricultura familiar. Existe essa luta de interesses, essa disputa de memórias, essa disputa de saberes. E por que disputas de memórias? Porque este agronegócio, essa extensão rural capitalista voltada ao agronegócio, ela entende a sua ancestralidade enquanto europeia.
ela entende a sua ancestralidade enquanto vinda da Europa, enquanto produto da colonização europeia, seja ela italiana, portuguesa, alemã e tal. Mas ela entende a sua raiz enquanto produção europeia. E nos saberes tradicionais do campo, a extensão rural agroecológica, ela vai entender com muita clareza de que a sua ancestralidade é a afro-ameríndia, afro-brasileira e indígena, afro-ameríndia. E aí há um conflito, inclusive uma disputa de memórias. Uma extensão rural capitalista atribuindo sua ancestralidade à Europa e uma raiz, uma matriz camponesa dizendo que a sua ancestralidade, uma extensão rural agroecológica, afirmando e reconhecendo a sua ancestralidade enquanto ameríndia. Então, nisso há uma série de ruídos, tá? Nesses dois projetos, que são hoje os dois principais projetos brasileiros, nós vamos entender de forma crítica, como Wagner nos coloca no texto, de que deve ser analisado ambos os lados não como neutros, mas como posturas pedagógicas que têm seus métodos afins. Não sejamos inocentes, pessoal. A extensão rural capitalista tem seus meios muito eficazes e eficientes para convencer o produtor de sua qualidade de prestação de serviços. Enquanto que a extensão rural agroecológica também tem seus trabalhos, seus meios pedagógicos de convencer o agricultor da importância da sustentabilidade, da segurança alimentar e da produção tradicional. Então, esse é um processo não conscientização, porque como Paulo Freire diria, ninguém consegue conscientizar ninguém, mas um processo de tomada de consciência coletiva. De qual lado nós estamos? Em que parte nós nos posicionamos? Para mostrar quais caminhos. E aí nós temos muitos elementos, não só o SEBRAE, mas a Embrapa, a Embrater, na época, a Empresa Brasileira de Assistência Técnica e Extensão Rural, que foi excluída pelo governo Collor, foi destituída, né, não existe mais. E agora nós temos uma série de outros elementos, né, como SEMPRA, como instituições que são mistos de privado e público. A própria Emater é uma privada pública, né? Ela trabalha, mas ela tem que responder a uma série de diretrizes, de agendas, enfim, dentro do Estado. E isso é interessante, porque vai nos colocar um outro dilema. Existe um método para se comunicar, em geral, com todos esses produtores, mesmo sendo latifundiário ou pequeno produtor? Existe sim, e ele se chama humildade, simplicidade e ética. Esse método, ele é assim, pessoal, olha, eu conheci boa parte do Mato Grosso, tive em grandes fazendas de soja, tive em madeireiras, na Alto Floresta, enfim, conheci boa parte da produção brasileira, Minas Gerais, Goiás, Tocantins, e eu sei, pessoal, bati em muita propriedade rural, bati em muita porta da propriedade rural, fui muitas vezes hostilizado pelo produtor rural, não apenas o latifundiário, mas também o agroflorestal, o agroprodutor. Então, é necessário, pessoal, que exista ali um processo de humildade, porque nem todos estão abertos a essas informações agroecológicas. Como eu falei para vocês, nós somos sempre conhecidos como agrochatos, né? Agrochatos ou ecochatos. Então é preciso sempre ter uma humildade, uma ética, uma compreensão do mundo e do universo do outro, que isso deriva da antropologia. Sentar, escutar, conviver é sempre muito sadio. Como diz Leonardo Boff, essa noção que nós temos de ecologia cosmocena, da cosmologia dos saberes, nós temos uma espiritualização dessas ecologias. Então, no momento que nós transcendemos, esse livro do Leonardo Boff é fantástico, tem uma arte rupestre na capa, no momento que nós entendemos a nossa ancestralidade indígena, ameríndia, nós nos reconhecemos enquanto povos da floresta, enquanto povos que necessitam e precisam da floresta, porque vivemos num país tropical. É um absurdo a concepção de que o Brasil pode viver sem florestas. Se o Brasil derrubar e desmatar todas as suas florestas, como já tem feito com a Mata Atlântica, com o Cerrado, com a Caatinga, com a Amazônia, nós vamos virar um deserto
super quente, super árido, sendo praticamente impossível a vida no nosso país e principalmente a nossa produção agrária. E grande parte dos solos do latifúndio, dos solos que servem para commodities, para exportação de grãos hoje, já está completamente empobrecido e dependente de minerais, de fosfatos, de nitrogênios, solos que já estão mortos, que vivem apenas dependendo, estão quimicamente dependentes de minerais, que são insumos importados a preço de dólar do exterior, que é caríssimo. Então, Wagner vai nos falar em 2011 que esse humanismo verdadeiro não pode aceitar tais caminhos em nome de coisa alguma, na medida em que ele se encontra a serviço do homem concreto, da integridade da pessoa humana. Esse ser dialógico para o humanismo verdadeiro não é dizer-se de forma descomprometida ao dialógico. Pelo contrário, é vivenciar o diálogo, é estar sempre disposto a conversar. E ser dialógico é não invadir culturalmente, não avançar culturalmente, é não manipular. Ser dialógico é comprometer-se e empenhar-se na transformação constante da realidade. É aquilo que nós estamos fazendo nos nossos tópicos, pessoal. No momento que vocês estão assistindo essa videoaula para compreender os textos que foram estudados, a experiência humana, a experiência do contato cultural, ela vai ser muito mais rica para vocês. Muito mais rica. Então, por isso que a importância do estágio. Por isso a importância do estágio, a vivência do estágio. Porque é ali que nós vamos ter a realidade do choque cultural entre esse conhecimento acadêmico e o conhecimento tradicional camponês. E nós sabemos, né, que hoje o agroecólogo ele precisa ser como o sândalo, que perfuma o machado que o fere. Essa frase é de Buda, é uma frase muito linda. Nós precisamos ser como o sândalo. O sândalo é uma árvore de madeira perfumada da Índia que perfuma o machado que o fere. Muitas das vezes nós vamos ser criticados, atropelados, julgados, expulsos das terras. Nós vamos ser, constantemente perseguidos pelos banqueiros do agronegócio. Mas mesmo assim nós devemos ser gentis, amorosos e compreensivos, porque eles entendem uma outra realidade do mundo. Eles não têm a mesma preocupação, por exemplo, com o desmatamento que nós temos, com a devastação do ambiente e do planeta que nós temos como agroecólogos. Eles, na verdade, não estão nem aí para a ecologia do planeta. Então nós precisamos compreender que essas pessoas vão nos perseguir mesmo. Inclusive eu conheço 2 ou 3 agroecólogos que já foram mortos, como a irmã Dorothy, que faleceu na Amazônia. Eu tenho 2 outros irmãos que morreram no Mato Grosso, e eles nem estavam militando, na verdade eles estavam só praticando a extensão rural sadia, oferecendo os trabalhos de agrofloresta, de produção agroflorestal. Mas independente disso, nós precisamos ser sempre movidos pelo amor e pela compaixão agroecológica, que percebe no outro como um irmão seu. Tem uma passagem muito linda aqui de um prisioneiro de Auschwitz. Ele escreveu, essa carta estava no bolso dele, depois ele faleceu. Ele escreveu ao professor dele, né, como sobrevivente de um campo de batalha. Dizia ele assim na carta: prezado professor, eu sou sobrevivente de um campo de concentração nazista. Meus olhos viram o que nenhum homem deveria ver. Câmaras de gás construídas por engenheiros famosos, formados. Crianças envenenadas por médicos diplomados. Recém-nascidos mortos por enfermeiras treinadas. Mulheres e bebês fuzilados e queimados por graduados de colégios e renomadas universidades. Assim, tenho minhas suspeitas sobre a educação. Meu pedido é: ajude seus alunos a tornarem-se humanos. Seus esforços nunca deverão produzir monstros treinados ou psicopatas hábeis. Então, pessoal, olha como é importante essa passagem desse prisioneiro de Auschwitz. Não importa a titulação da pessoa, não importa a formação acadêmica da pessoa. O cara é pós-doutor em engenharia agrônoma, o cara é pós-doutor em antropologia, o cara é pós-doutor. O que vai oscilar, o que é o ponto forte da nossa nova transição agroecológica na extensão rural é a nossa humanidade, a nossa capacidade de entender o outro na sua agonia e de nos percebermos enquanto efêmeros, de que nós também somos efêmeros,
de que nós também vamos passar, e vamos passar com muita velocidade, que nós estamos todos fadados ao fracasso, vamos todos morrer, e que o máximo que podemos deixar ao outro é o nosso legado de empatia, de acolhida e de superação de crises em conjunto. E é claro que nós temos, segundo Wagner, nós temos isso consolidado. Eu cansei de ir a campo, porque na ATER, todo extensionista na ATER, ele vai sempre em dupla, né? A gente sempre aluga um carro e vai sempre em dupla. Então, sempre vai o extensionista, vai o assistente técnico. Então, sempre essa dupla ela é implacável. Eu sempre fui extensionista rural e o meu colega, ou meus colegas, os que passaram comigo, sempre foram assistentes técnicos. Né? Então, funciona assim, tipo como o good cop, bad cop, sabe? O bom policial e o mau policial, assim, né? Traduzindo. Então, o extensionista rural é aquele que tem a acolhida e o assistente técnico é aquele que vai ali mostrar de forma veemente a solução para a crise que ele está enfrentando. Mas o pensamento é a base que se assenta na aprendizagem. Pensamento é, segundo esse autor, a maneira de a inteligência se manifestar. E nós sabemos quantas vezes eu fui com extensionistas rurais para campo, arrogantes, enfim. E isso eu me coloco nesse cenário também, porque eu muitas vezes fui para campo cheio de presunção no coração, sabe? Pretencioso, achando que sabia mais. E a minha boca me traía. A minha boca falava aquilo que meu coração estava cheio. A minha boca me traía nos estereótipos que eu aprendi desde criança, de infância, os meus preconceitos, que eu aprendi na escola primária, do camponês enquanto atrasado, do camponês enquanto um povo inculto, um povo que não tem condições intelectuais de agir, enfim. E aí foi na labuta, no dia a dia, pegando muito sol na cabeça, que eu aprendi o quanto que eu estava errado, e quanto que esses estereótipos, que ainda hoje são muito marcados na nossa sociedade, muitas vezes estão encharcados no nosso ego. Por isso que a transcendência do ego ela é importante, para que eu possa dormir na casa do agricultor, do pequeno agricultor, comer de sua comida, viver com ele, pensar como ele, ver o mundo através dos seus olhos. E para isso é necessário muita humildade, é necessário uma transposição do ego que é fundamental na extensão rural. E isso, claro, pessoal, deriva da escuta sadia, da nossa escutatória, digamos assim, né? Então, falar é uma necessidade, mas escutar é uma arte. Quantos de nós sabemos que, muitas das vezes, no diálogo, nós só estamos esperando o outro parar de falar para que a gente fale algo superior a ele, né? Para mostrar a nossa inteligência, a nossa sabedoria. Eu vivi 2 anos fazendo retiro espiritual num centro espiritual, enfim, praticando Dharma, e eu sei o quanto que a vaidade ela prejudica a nossa escuta, sabe? O quanto que o ego, o egoísmo e o orgulho prejudicam a nossa escutatória. E é justamente essa arte de escutar que é uma vocação muito específica. Não é qualquer um que consegue desenvolver a arte da escuta. Muito provavelmente, quando chegamos cansados em casa e a esposa nos fala, como eu estou cansada, a primeira palavra que a gente vai falar é, nossa, eu também. Ou seja, a gente não dá ouvidos ao outro quando fala que está cansado, está perturbado. Então Goethe nos fala sobre a arte de escutar, que é uma vocação muito específica. E nessa comunicação, Machado de Assis nos traz algo que é muito interessante, né? Os olhos que sorriem, os gestos que se desculpam, os toques, as conversas, os silêncios que se declaram. Machado de Assis ele vai nos falar muito isso. Né? E eu vivi isso muito claro na extensão rural, principalmente nos projetos de reflorestamento do Tocantins, de eucaliptos, onde se tinha dias, gente, em Palmas, eu morei em Palmas um tempo, que a gente não estava legal, se acordava com o pé esquerdo, que já nem ia falar com o produtor. Já nem ia falar com o produtor porque não ia dar frutos bons. Então é muito necessário a pessoa estar em harmonização consigo mesmo, estar com paz interior, estar bem alinhada
com as suas emoções, entender suas falhas, entender suas fraquezas, para poder fazer esse trabalho de escutar, sabe? Compreender a linguagem do corpo, compreender a linguagem corporal, porque até mesmo a nossa linguagem corporal pode bloquear o produtor agroflorestal. Quantas vezes eu fui para campo assim, com a cara emburrada, fechada, porque tinha brigado com ex-namoradas, e o agropecuário nunca ia se abrir comigo, porque ele viu que eu estava triste por alguma maneira, ele viu que eu tinha algum problema, ele não ia me trazer mais problemas do que eu já estava. Ou seja, a minha linguagem corporal estava perturbando o meu trabalho, impedindo que esse produtor se abrisse comigo. Então, olha só que interessante, né, o que Pereira nos traz ali, né? Em sua rotina de trabalho, o extensionista rural avalia qual o melhor método de trabalho, de acordo com os objetivos traçados e a realidade do local. É sempre uma afinidade de concepções, né? Então o método ele é sempre flexível. O método ele é sempre flexível. E por que ele é flexível? Porque ele precisa chegar na área, fazer o reconhecimento da área. Isso é muita viagem de carro, muita estrada ruim, muita chuva, caminhando por muito pasto. Enfim, é um trabalho desgastante, mas muito gratificante. Enfrentando braquiarão, braquiara, colonhão, Tanzânia, pastagem, zebu brabo, enxame de abelha. Quantas vezes eu fui para campo com colegas que vestiam camisas floridas com perfume florata do Boticário, aquilo chama um enxame de abelha, que é uma maravilha. Então, nossa, ter paciência com os nossos colegas. Então, essa flexibilidade de método extensionista, dessa realidade, ela é fundamental, porque é o que vai nos garantir uma presença em campo. Essa nossa capacidade e habilidade à mudança. Eu chamo isso de versatilidade do extensionista. O extensionista que ele é versátil, que ele tem fácil capacidade de adaptação à realidade, ele vai ser muito bem sucedido na extensão rural agroecológica. Muito bem sucedido. Versatilidade. Então aqui nós temos uma metodologia participativa, esse é um exemplo nosso, um exemplo meu, sobre a confecção da cerâmica quilombola ali em Arraias, Tocantins. Eu fiquei em Campos Novos, pertinho, né? Ali em Goiás, porque Arraias ela é no limite entre Goiás e Tocantins. Inclusive tem uma escola técnica ali, uma escola agrícola muito legal ali em Porto Nacional, que tem uma licenciatura em educação do campo muito bacana também. E aqui nós trabalhamos com uma quilombola, a Dona Clarinda, que ela fazia não só cachimbos cerâmicos, fazia todos os potes, vasilhas cerâmicas, ela mesma amassava o barro, ela mesma construía a sua casa de barro, enfim, para vender na beira da estrada. Ali no chão vocês podem observar a cerâmica não, a argila, que ela depois ela sova, ela amassa, ela sova como se estivesse sovando pão, para depois fazer a cocção dessa cerâmica. Aqui está a irmã dela, a irmã da Dona Clarinda, está sovando essa massa no chão, né? Tem um couro ali, um pedaço de couro, ela está sovando a argila para fazer os potes de barro. Lá ao fundo estão os potes de barro secando ao sol, ou secando à sombra. Isso aí sou eu pegando uns caquinhos de cerâmica, para vocês terem uma ideia de que a extensão rural agroecológica ela não é necessariamente verde, digamos, no sentido de produção agroflorestal. Ela está embasada na promoção de precificação e renda de outros produtos, principalmente patrimônio histórico. Então, como a renda desses quilombolas de Arraias era a produção cerâmica na beira do asfalto, na beira da estrada, nós investimos na extensão rural dessa produção cerâmica. Aqui está a secagem da cerâmica, enfim, e de fato eles vendem uma quantidade absurda de cerâmica, porque ali é uma das rodovias principais que levam a Brasília, de São Paulo a Brasília, e aí muitas pessoas que vão de carro até Brasília compram dessa cerâmica quilombola, e o forno de cocção, todo ele é feito de cerâmica, todo ele é feito, e aqui atrás está a agrofloresta do Cerrado, muito bonita a agrofloresta, produz muita fruta, cagaita, cajamanga, cajazinho, manga, enfim, muita fruta do Cerrado. Cagaita, se tu comer quente te dá uma diarreia violenta, cara, a fruta do Cerrado. Tive essa experiência. Mas olha que interessante o gargalo da cerâmica aqui, olha que interessante a forma das vasilhas e a pintura dela. Então,
mantendo a água fria e refrescante ao forno tradicional. Então essa é uma experiência de ATER que nós tivemos para mostrar que nem toda ATER ela é embasada na produção agropecuária, né? Ela pode ser baseada também na produção de patrimônio cultural e na reprodução de patrimônio histórico. Bom, nessas metodologias participativas, nós presenciamos e vemos no Brasil, dentro de uma extensão rural agroecológica de saberes tradicionais camponeses, uma prevalecência de conhecimentos tradicionais, benzedeiras, curas, fés, espiritualidades, renovação. Por quê, pessoal? Porque, claro, nessas áreas de campesinato mais pobre, de campesinato com maior dificuldade de acesso aos recursos do Estado, de políticas públicas, fica evidente um abandono do Estado. Não existem escolas, não existem hospitais, não existem nada lá. No interior do Rio Grande do Sul, poderia citar milhares de cidades que morei e visitei, em que não há hospital, não há escola, não há creches públicas, não há nenhuma política pública para atender esse camponês. Principalmente naquelas vilas que surgiram após os assentamentos do INCRA. Então, o que prevalece para substituir a ausência do Estado? As benzedeiras, as curandeiras, as parteiras, as cozinheiras. Então, o papel das mulheres, como vocês vão ver depois no tópico da Emma Siliprandi, sobre essa parte da mulher, a importante parte da mulher, papel da mulher na transição agroecológica. E vejam que é uma sabedoria ancestral que ajuda na estruturação das formas de pensar a sociedade. Imagina uma mãe com 5 filhos que ainda tem que cuidar da casa, cuidar do lar e plantar, tendo uma criança ali sofrendo de infecção nos ouvidos, chorando dia e noite. A benzedeira é a única salvação. E quantas vezes eu presenciei os fenômenos de cura dessas benzedeiras. Outro sim, a nossa ancestralidade afro-ameríndia, ancestralidade, pessoal, de todos nós, apesar de muitos brasileiros se reconhecerem enquanto descendentes de europeus, filhos dos seus pais europeus, a extensão rural agroecológica para a transição agroecológica, ela percebe a sua ancestralidade enquanto afro-ameríndia, ou seja, afro-brasileira e indígena. E aí a nossa produção de farinhas, mandiocas, tapioquinhas, os nossos catupiris, os nossos queijos mineiros, tudo que nós temos de variedade de patrimônio histórico-cultural brasileiro, o chimarrão, o churrasco, as farinhadas, as peixadas, tudo isso é de origem da nossa ancestralidade, patrimônio cultural brasileiro. As nossas garrafadas, os princípios ativos que eu havia falado lá no início da aula, que servem para curas, as garrafadas milagrosas. Eu fiz uma exposição há pouco tempo ali na Semana Aberta da FURG, quem pôde participar viu as garrafadas de cura-corno, a mansa-chifre, uma série de garrafadas que é da cultura brasileira, que são importantes para entender como esses princípios ativos dessas ervas, até hoje, cheguei a conhecer a Maria Cheirosinha, ela é ali do Ver o Peso, no cais do Ver o Peso, no Porto de Belém, ali, né, nas docas de Belém, tem a Maria Cheirosinha, isso é da banca dela, conheci. Ela faz com pripioca, patchouli, ela faz uma série de perfumes que são maravilhosos, né, com as aromáticas da Amazônia. E essas ervas, o conhecimento medicinal e tradicional dessas ervas é o que vai nos salvar das moléculas químicas agressivas e cancerígenas da indústria farmacêutica internacional. Então nós temos os garrafeiros que são esses portadores de conhecimento tradicional, que fazem as garrafadas para substituir essa medicação. Então eles fazem garrafadas com antibióticos potentes, tipo como o sangue de dragão, como as trançagens, como os anti-inflamatórios. Eles preparam essas garrafadas para vender a preços muito baratos, como anti-inflamatórios, antibióticos, para substituir essas químicas muito fortes da farmacopeia internacional, que na verdade está ligado a toda uma indústria do capital farmacêutico que quer conquistar o camponês como um novo cliente, que quer conquistar o camponês brasileiro como um novo consumidor dos remédios, das moléculas artificiais, das moléculas industriais. E os garrafeiros estão aí para enfrentar justamente essa imposição. E as nossas farinheiras, os nossos farinheiros,
Eu vou colocar aqui depois no tópico também um videozinho que eu participei sobre a produção da farinha de puba lá em Araguatins e Tocantinha, no Tocantins, lá perto do Bico do Papagaio já. Vocês vão poder observar como que um extensionista rural trabalha junto desses farinheiros, né? Percebam, eu vou botar o link do YouTube, nosso canal do YouTube, percebam como é o diálogo, como é a conversa, percebam que várias vezes o próprio produtor nos questiona e nos corrige, e de maneira alguma nós entramos em conflito com a perspectiva do saber tradicional. Pelo contrário, estabelecemos ali uma dialogicidade. Isso fruto de muito amadurecimento da concepção cosmológica do extensionista. E sabemos hoje ali um dos principais alimentos brasileiros, aqui no Rio Grande do Sul não tanto, mas a nossa pamonha e a nossa tapioca, a base do alimento brasileiro é a farinha. A farinha como um carboidrato complexo, altamente alimentar, e é barato. Então a farinhada, ou os farinheiros, ainda não são registrados como patrimônio nacional, mas aos pouquinhos estamos na luta para conseguir isso junto ao IPHAN, ao Instituto Patrimônio Histórico e Artístico Nacional, para conseguir reconhecer o trabalho dos farinheiros enquanto patrimônio cultural imaterial da nação brasileira, da nossa ancestralidade ameríndia. Aqui também um trabalho da farinha de pumba, lá no Tocantins. Esse era um outro farinheiro. Vocês podem comparar com esse vídeo que eu vou mostrar para vocês. Aí eu vou estar lá, vocês vão me ver eu lá no Tocantins, tá? Vocês vão me ver lá no Tocantins conversando com esse pessoal aí, produzindo a farinha de pumba. Assistam, pessoal, vale muito a pena, é muito legal. Aqui o nosso colega da extensão também trabalhando, tentando, e cansa, pessoal, isso aí é cansativo virar essa farinha, torrar, e faz parte da alimentação brasileira e é uma beleza, é muito bonito ver a produção nacional. Isso se chama metodologia participativa da extensão rural. E essas metodologias participativas, elas são um novo jeito de se fazer, na verdade, a mesma coisa. São sim uma forma de proporcionar à comunidade as possibilidades de ampliação de sua participação na tomada de decisão, de sua organização interna e de seu empoderamento. Essa palavra empoderamento eu acho uma palavra muito neocolonial, uma palavra muito neoliberal, empoderamento. Mas vale muito a pena para entender o quanto nós podemos fugir da questão colonial, da questão urbana, e nos concentrarmos ali numa produção agroflorestal humana e que possa trazer uma gratificação honorária, digamos assim, a esses pequenos produtores através da metodologia participativa. Aqui são as rodas de extensão rural, em que o diálogo ele é fundamental. Eu participei de várias rodas em que é muito importante, nessas rodas é muito importante a sinceridade e a honestidade. A pessoa manifesta exatamente aquilo que está ruim e complicado na sua região. Essa é a foto que foi utilizada na extensão rural no Rio Grande do Sul, né? A moça com a sua ancestralidade ameríndia, enfim, a indígena caingangue, com o fruto do seu plantio, a batata, o milho, o maíz. E aqui os indígenas também de Santa Catarina, Choclen, comercializando a sua banana orgânica que já está praticamente no Brasil inteiro. Eles conseguem um recurso muito bom com a sua produção e fazem o discurso, digamos assim, o diálogo e a troca diretamente com a Emater e com a Ascar Santa Catarina, que é importantíssimo. Então os próprios indígenas também já tomaram posse da concepção agroflorestal. Lá atrás vocês conseguem ver a plantação de mandioca, mais atrás as árvores, enfim, para aproveitar a luminosidade. E aqui mostrando os seus produtos. Posso garantir para vocês que o sabor dessas bananas é inigualável. Assim, o solo muito rico, o solo muito fértil, um solo orgânico sobre uma terra preta indígena, com um sítio arqueológico potente, com muita vida, e são plantas que trazem uma energia, uma vida e algo que é transcendente, pessoal, algo que só experimentando para perceber. Eu fiquei muito feliz com essa nossa videoaula hoje, consegui manifestar o resultado dos estudos e das leituras. Eu agradeço muito o acompanhamento de todos vocês, muito obrigado por assistirem essa videoaula, aos que ficaram até o fim, e
Não deixem de assistir ali o nosso vídeo lá no Tocantins, junto da produção da farinha de puba. E, pessoal, fiquem com a energia da floresta, que os espíritos encantados da floresta estejam com todos vocês. Muito obrigado e boa semana a todos.